Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Falar sobre política é sempre importante, mas vamos ser sinceras. Muita gente deixa para pensar sobre isso somente em época de eleição. E ainda mais, deixa para a última hora, correndo o risco de tomar decisões menos conscientes. No dia 6 de outubro, iremos escolher prefeitos e vereadores em nossas cidades. Mas você já parou para pensar quantas candidatas são mulheres? E principalmente, e mais importante, quantas delas realmente serão eleitas? Hoje, queremos discutir a importância de votarmos em mulheres e como essa representatividade tem um impacto direto em nossas vidas. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, recebemos a Maísa Diniz, representante do movimento Vote Nelas. E antes de a gente começar, aqueles recadinhos que vocês já sabem, para quem não ouviu o episódio anterior, primeiro de tudo, ouçam, mas só para deixar reforçado que a partir de setembro a gente passou a fazer os episódios do podcast de forma quinzenal. Então a gente não tem mais os episódios solo, os episódios meus, os episódios da Cá, por uma questão de tempo, agenda, disponibilidade e prioridade. A gente tem algumas coisinhas que a gente quer trazer para o podcast, e como os episódios solo, eles não são os que bombam a audiência, a gente optou em tirar eles da grade para poder priorizar essas ideias que a gente quer trazer para vocês. Então, episódios agora às terças, quinzenalmente. E como vocês já sabem, se vocês querem voltar a ter os episódios solo ou querem episódios semanais com convidadas e querem outras novidades, lembrem que o Subversivas é um programa independente e depende 100% do meu trabalho, do meu tempo e do trabalho e do tempo da Cá. A gente investe muito aqui no programa em termos de financeiro, energia, disposição, e toda ajuda é muito útil e vai ajudar a gente a crescer. Então, você pode ajudar a gente pelo apoia.se/podcast subversivas, com uma assinatura de R$ 10 por mês, o que não é nada. Ou, se você não quer ser um apoiador recorrente, você também pode colaborar com a gente através do Pix, com qualquer valor, para podcastsubversivas@gmail.com, e sempre curtindo o nosso programa aqui no Spotify, no YouTube, compartilhando nossos episódios, que também já ajuda muito. E é isso, gente. Vamos pro episódio. Maísa, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, a gente está muito feliz de ter você aqui. Ai, que bom, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite, queria muito agradecer e pedir desculpas, porque a gente já remarcou algumas vezes, mas a agenda em período eleitoral é muito maluca mesmo, mas deu certo, cá estamos. Sim, isso que é o mais Que bom, né? importante. Sim, É é isso. E, Maísa, para a gente começar, então, fala sobre você e principalmente sobre o Vote Nelas. De onde surgiu essa ideia? Como que você começou com esse Boa, projeto? vamos lá. Bom, gente, eu sou Maísa Diniz, sou goiana, moro em São Paulo há 15 anos, talvez sejam 17, eu acho que eu estou há uns anos falando 15 anos, então já deve ter aumentado um tantinho esse número. Eu vim para cá fazer faculdade, sempre quis trabalhar com gestão pública, com trabalho de impacto, e tive a sorte e o privilégio de conseguir atuar na área onde eu sempre quis. Sou gestora pública, sou administradora de formação, acredito muito nos processos criativos e num formato coletivo. Acho que cada vez mais a gente precisa reconhecer que os problemas comuns que a gente tem, eles só serão resolvidos a partir de soluções compartilhadas. Então, isso para mim é muito importante. E o Vote Nelas é uma dessas iniciativas, mas a história do Vote Nelas, na minha percepção, na relação que tem comigo, ela começa um pouco antes, porque eu fui organizadora da Virada Política. A Virada Política foi o maior evento de inovação política do país. A gente chegou a acontecer em 13 cidades simultaneamente. Então, era um encontro onde as pessoas iam para um festival de política para vivenciar, trocar, dialogar, concordar, discordar, experiências políticas, não só olhando para a política institucional, para os três poderes, para a eleição, mas também para outras iniciativas da sociedade civil
e organizações privadas que estão atuando de forma que impactem nossos problemas que são comuns, né? Os problemas públicos. Então, eu organizei a virada por 5 anos e foi uma experiência muito transformadora, porque a gente não só fazia um evento de inovação política, mas a gente fazia ele num formato muito inovador. Então, todo esse processo acontecia desde o que até o como a gente fazia. Então, era um grupo ocupado por mulheres, então isso sempre foi muito forte para além do discurso. E aí, depois desses 5 anos, aconteceu quase que uma onda de que as mulheres estavam meio cansadas de fazer o mesmo evento há tanto tempo, e quando você se propõe a fazer inovação, você fazer a mesma coisa por tanto tempo é uma experiência contraditória. E a gente começou a olhar efetivamente para a política institucional, e na época, fazem 6 anos, a gente descobriu que o Afeganistão tem mais mulheres na política que o Brasil. E essa realidade só mudou porque o Talibã tomou o Afeganistão. Mas essa é a realidade na Arábia Saudita, em muitos outros países onde as mulheres não gozam de direitos básicos, mas que ainda assim ocupam espaços de poder. Isso para a gente ecoou muito na nossa cabeça, de nossa, como que a gente consegue olhar para a política institucional, entender que ela é a nossa principal ferramenta de transformação para um país que se pareça com a gente, que entenda e reconheça as nossas demandas e que trabalhe por elas. Então, o Vote Nelas nasceu a partir dessas ideias, mas eu acho sempre importante contar que ele nasceu na casa de uma amiga, Carla Mayumi, com um bolo e chá, numa roda de conversa entre amigas, muito despretensioso. E a gente reconheceu que, nossa, talvez nessas eleições a gente devesse votar em mulheres. E era tudo tão primário que a gente não tinha nem muitos argumentos para além disso. A gente foi aprendendo os argumentos conforme a gente fazia. E a gente pôde contar com a Marina Lou, que na época era candidata a deputada estadual, e com a Duda Alcântara, que era candidata a deputada federal, ambas da Rede Sustentabilidade, e elas compunham esse grupo de fundadoras, mas com um duplo chapéu, porque além de compor o Vote Nelas, elas estavam vivendo a experiência de uma campanha eleitoral. Então, para a gente foi muito transformador entender de perto como é, enquanto movimento social, mas como é a vivência de uma mulher tentando entrar na política e lidando de frente com uma das barreiras mais difíceis de entrada para o que quer que seja, que é a ocupação de espaços de poder. Então, o Vote Nelas nasceu desse jeito, com arroba no Instagram, com um Gmail, que até hoje é o mesmo, arroba Gmail, gratuito. Então, assim, a gente nasceu dessa estrutura muito embrionária, muito despretensiosa, e quando a gente começou a se movimentar, veio um efeito que quase nós não esperávamos que fosse ser tanto, numa intensidade tão alta, e tantas mulheres eleitoras se reconhecendo, né? A gente não precisa explicar para uma mulher o que é assédio, o que é importunação sexual, a importância de ter acesso a absorvente, a importância de ter uma rede de policiais, guardas e forças de segurança para garantir a segurança das mulheres quando o tema é feminicídio, quando o tema é violência contra mulheres, estupros de vulneráveis. Então, isso foi um facilitador. O Vote Nelas hoje tem embaixadas no Brasil todo, por mulheres que aprenderam a fazer política nos seus municípios a partir dessas perguntas, né? Quantas vereadoras tem no seu município? Qual foi a primeira vereadora eleita da história do seu município? Como que a gente se relaciona com as mulheres na política na sua região? E aí o que a gente descobriu também é que mais de 20% dos municípios brasileiros nunca elegeram nenhuma mulher vereadora. E a gente também fez essa reflexão, entendendo que o poder legislativo é a porta de entrada para as mulheres na política institucional, e é por isso que a gente se dedica a apoiar e contribuir para que as mulheres sejam eleitas no legislativo. Nessas eleições, isso significa a vereadora. Então, queremos mais vereadoras eleitas Brasil afora, porque a gente acredita que a transformação da nossa democracia e da nossa sociedade só vai acontecer quando a gente efetivamente tiver mais mulheres na política. Ah, demais. Assim, várias coisas assim que eu queria comentar, mas eu queria puxar o gancho que você falou de dados agora, para a gente dar uma introdução aqui para as pessoas que estão ouvindo. A gente separou alguns dados também. Hoje, na Câmara dos Deputados, há 423 homens e 90 mulheres, e em 470 anos da cidade de São Paulo, teve apenas 10 mulheres que se candidataram à prefeitura,
Das 22 vezes em que elas se lançaram como opções, somente 2 foram realmente eleitas como prefeita. E aí a gente achou esses dados interessantes, justamente por conta da eleição de agora, né? De trazer essa reflexão mesmo para as pessoas que estão ouvindo. O quanto a gente está falando sobre feminismo, a gente está falando sobre política agora na época da eleição, mas o quanto isso ainda não está lá, né? O quanto isso ainda não é um cenário. Está melhorando, mas ainda não é um cenário real, né? Eu acho que tem uma coisa, a gente publicou uma pesquisa e foi a primeira pesquisa imersiva da experiência das mulheres que se candidatam. A pesquisa se chama A Jornada da Candidata. Foi uma pesquisa feita pelo Vote Nelas. Nós entrevistamos mais de 30 mulheres, Brasil afora, de diversos partidos, diversos posicionamentos, de direita, de esquerda, de centro. E o que mais fica concreto é que a direita e a esquerda no Brasil se conectam no machismo. Tanto a direita quanto a esquerda, os discursos, as experiências das mulheres são muito parecidas. O que nos leva a crer que a idade ideal, né, o momento ideal para uma mulher entrar para a política é basicamente quando ela vira um homem, porque esse momento nunca acontece. Quando ela é muito jovem, ela não tem experiência. Quando ela é muito velha, ela não tem mais ânimo para fazer isso, ela precisa se dedicar à família. Aqui em São Paulo, a gente acompanhou algum desses discursos de um candidato acusando, dizendo que a Tabata Amaral, que é uma das candidatas à prefeitura, não estava apta ao cargo porque ela não era casada e não tinha filhos. E é exatamente isso que a gente precisa transformar. Aqui em São Paulo, a Câmara dos Vereadores tem 55 cadeiras e só 12 são mulheres. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de 20%. Então, a gente tem efetivamente uma iniciativa da legislação de uma cota para as candidatas de 30%, mas a gente não consegue alcançar nem a cota, né? A gente não consegue nem ter os 30% de mulheres eleitas. Então, esse é um desafio muito grande. Eu gosto muito do exemplo que você trouxe, porque as duas únicas mulheres prefeitas de São Paulo foram mulheres que deixaram um legado, independente se a pessoa é de direita, é de esquerda. Luísa Erundina e Marta Suplicy foram lideranças notáveis na gestão pública de São Paulo. E o que mostra que são bons exemplos, né, de como as mulheres performam bem na política e nessa reflexão do coletivo. Tem uma pesquisa do Instituto Alziras que também prova que as prefeituras lideradas por mulheres nos municípios brasileiros tiveram menos vítimas fatais de Covid. Então, o que a gente revela é que quando as mulheres entram para a política, aumentam o investimento e a efetividade do setor público quando se trata de saúde, educação e segurança pública. Então, cada vez mais a gente fica afogado na quantidade de argumentos que nos levam a crer que a gente precisa efetivamente votar, eleger e incentivar mais mulheres em espaços de poder. Tudo isso que você trouxe, Maísa, tá repetindo aqui na minha cabeça. O último episódio que a gente lançou foi com a Jéssica Paraguaçu, que é sobre mulheres em cargos de liderança dentro de empresas, né, no corporativo. Legal. E chega um momento em que a gente estava conversando exatamente sobre como as empresas que têm mulheres nos cargos de diretoria, CEO, CFO, CMO, etc., né, C-levels, têm resultados muito melhores, financeiros, engajamento da equipe, satisfação dos funcionários. No geral, os resultados são melhores, as empresas são mais bem vistas de algumas formas, mas ainda assim, todos esses argumentos não convencem as empresas a fazer com que as mulheres, né, a colocar as mulheres em cargos de liderança. E é a mesma coisa, só que agora a gente tem um patamar mais amplo, porque é uma questão de governo, de sociedade, e aí a gente entra em 2 pontos. O primeiro, que foi o que a Jéssica trouxe para o episódio, que tipo, não é uma questão de você comprovar com resultados práticos, falar, olha, gente, os resultados da Covid, os resultados de saúde pública, disso aqui, são melhores com mulheres no poder. Porque é uma questão de poder, de briga de poder. E a questão, né, quando a gente fala de governo, a gente ainda tem um machismo estrutural que pesa muito mais. Porque numa empresa, se o meu colega de trabalho ele é machista e o meu chefe quer me promover no lugar dele por N motivos, ele não tem o que fazer. Só que numa sociedade em que o machismo ainda é uma regra,
incluindo com mulheres, e a gente elege, nós escolhemos quem vai estar lá representando a gente, o problema ele é muito mais enraizado, ele é muito maior e muito mais difícil de combater, né? É isso. Eu acho que tem uma questão que é muito forte, que reflete muito com o que você falou, é que a política é um lugar de disputa. E a política, ela acontece dentro de empresas privadas, em Sim. organizações sociais, em todos os lugares. É a forma como a gente se relaciona. E quando a gente fala de espaços de poder, quando a gente fala de dinheiro, de privilégio, de tomada de decisão, de acesso a mudanças estruturantes, a gente está necessariamente falando de espaços de poder. E espaços de poder são um privilégio. São homens que defendem a condição da manutenção para que as coisas permaneçam exatamente como está. Porque as coisas como estão beneficiam aos homens. Quando a gente fala dessa mudança, as experiências são quase que toscas, né? Eu já vi, por exemplo, a deputada estadual Marina Elou dizendo que quando chegou a votação para o acesso gratuito de absorventes na Assembleia Legislativa de São Paulo, alguns de seus colegas deputados não conseguiam falar a palavra menstruação, porque eles ficavam constrangidos. O que nos leva a crer que o projeto de lei, levar a pauta do direito ao acesso à dignidade menstrual, tem também um papel educativo, de lembrar a essas pessoas de que metade da população menstrua, porque nós, mulheres, menstruamos, isso faz parte da nossa rotina fisiológica. Isso não é uma questão. E eu acho que garantir que esses homens tenham que lidar com essas questões é também transformador e é também revolucionário, sabe? Então, é claro que ela me contou como numa piada, né, dizendo que quando as mulheres ficam naqueles dias. Que dias, deputado? Quando a gente sangra, quando a gente fica menstruada. Isso vai acontecer pelo resto das nossas vidas, ou pelo menos por grande parte da nossa existência. Então, isso é tão natural e tão sagrado, né? Porque está conectado com o simples fato de que não existe uma pessoa nesse mundo que não nasceu deste ciclo menstrual, da barriga de uma outra mulher. Então, levar essa transformação é também um modus operandi revolucionário, né? Então, eu acho que exige uma resiliência, exige o trato do fazer política, que os homens fazem muito bem, não à toa ocupam esse espaço há tantos anos, e que nós estamos efetivamente num processo de aprendizagem, né? Banheiro do Senado Federal, na plenária, o banheiro feminino do Senado Federal, ele foi construído agora, nos anos 2000. Então, assim, até então, as senadoras eleitas tinham que sair do plenário para irem ao banheiro. É tão inimaginável pensar essa situação que a gente só precisa cada vez mais tratar as mulheres na política, as pessoas que se colocam nesse lugar de competir numa disputa de poder, com uma generosidade, um afeto que é a nossa natureza, é a nossa conexão, né? Acaba que a forma como somos criadas, a forma como a estrutura social se organiza, nos leva e reforça muito a isso. O que é um equívoco, né? Achar que todas as mulheres são conectadas ao afeto, todas as mulheres são conectadas ao diálogo, e cabe aos homens esse acesso fácil, rápido, à raiva, à disputa. Isso é uma construção social. E cada vez mais o que a gente precisa reconhecer é que o acesso à violência, à raiva, ao não diálogo é também a forma de fazer política e organizar a nossa sociedade que está nos colocando no caminho onde a gente vai sucumbir, porque é isso que está acontecendo hoje socialmente, né? Aqui em São Paulo, eu não fumo, mas essa semana eu comecei a fumar. Estou fumando 4 cigarros por dia, porque isso é o que equivale a respirar o ar mais poluído do mundo. E São Paulo hoje tem o ar mais poluído do mundo. Então, esse sucumbir, ele vai não só numa sociedade ansiosa, porque somos o país que mais toma Rivotril no mundo, numa sociedade que consome muita pornografia, e a gente até hoje, globalmente, enquanto seres humanos, a gente não tem uma solução para isso. E a gente está se separando, estamos sucumbindo. Então, o modus operandi de como os homens fazem política é também um sinal de fracasso, porque não temos acesso ao diálogo, não temos acesso ao contraditório, não estamos disponíveis a fazer reflexões do que é comum e que nos garante esse bem viver do qual a gente tem perdido tão rápido, né? Em tão pouco tempo, isso está sendo colocado em xeque. Então, cada vez mais eu fico muito convencida de que espaços de poder são feitos para nós mulheres, para as mães,
para as mulheres pretas. Eu acabei de sair de um evento com a Joênia Wapichana, que ela recebeu uma honraria aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e se conectar com os nossos ancestrais, lembrar que o Brasil é terra indígena, é um jeito novo de fazer, um jeito novo e um jeito velho, porque a gente está resgatando algo que nós nunca deveríamos ter perdido. Então, cada vez mais votar em mulheres tem sido urgente. Sim. Ai, que lindo te ouvir, porque tem tantas coisas, assim, que... É o que você falou, assim, acho que foi o que aconteceu quando o Vote Nelas foi criado, né? Várias mulheres se reconectaram com vocês, justamente porque vocês falaram que muitas queriam falar, né? E não estavam falando, Isso. ninguém estava falando. Então, tipo, pelo amor de Deus, acho que por isso que Vote Nelas fez alcançou essas mulheres que vocês não estavam esperando. E aí, ouvindo você falar, até com o que a Jana trouxe também, me vem muito a questão da educação, né? Então, o quanto nós não somos criadas para fazermos política, mas o quanto também a política está na nossa vida todos os dias. Mas como a gente não é criada para isso, a gente não, né? Muitas mulheres não sabem o que é política, não, tem preguiça disso. Mas não porque não é interessante, não porque não precisa, é porque a gente não foi criada, né? A sociedade não quer que a gente pense nisso. Então, o quanto a educação é importante, até no exemplo da menstruação, né? Você falou que o cara não quis falar, mas quantas de nós mulheres também temos vergonha de falar sobre isso? Então, quanto também é estrutural, né? E aí eu fico pensando, o quanto é interessante, né, o Vote Nelas, outros movimentos que tragam essa política mais educativa, né? O que que seria essa política? Qual que é a importância da gente votar em outras mulheres? Para outras mulheres poderem ir entendendo essa importância, poder ir pesquisando melhor, entendendo por que que a gente precisa de outras mulheres no poder, né? É isso. Acho que tem uma questão muito forte também, que é a gente conseguir se dedicar a assuntos que naturalmente não são nos oferecidos, né? Então, assuntos que nos são oferecidos, sonhos que nos são oferecidos, normalmente giram em torno do que é doméstico. Então, casamento nos é oferecido, academia nos é oferecida, né? Dermatologista, botox, cabeleireiro, fazer a unha, pintar o cabelo. Então, tudo que gira em torno disso. E é muito claro para mim que isso é uma forma de entretenimento, né? Assim, nos convencer de que o nosso corpo está inadequado, de que a gente precisa comer menos, né? De que a minha pele não está adequada. São tantas Forma de possibilidades controle, de né? inadequação que é uma ferramenta de controle. Eu acho que uma das primeiras ferramentas de controle que para mim é muito latente é a vergonha, né? Você criar mulheres envergonhadas, envergonhadas porque falou o que pensava, envergonhadas por causa do seu corpo, por causa do cabelo, da aparência, das ideias, ou pelo que quer que seja. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa ficar atenta a esse entretenimento, porque quando a gente se entretém, significa que a gente não está se dedicando ao que os homens estão se dedicando. Os homens se dedicam ao mercado financeiro, à gestão do dinheiro, aos investimentos. Os homens se dedicam ao esporte que mais movimenta poder e influência do mundo. Os homens se dedicam à política. Então, cada vez mais eu fico muito convencida que a gente precisa ocupar esses espaços e, mais que isso, tomar isso de assalto do que nos pertence. Então, é revolucionário também fazermos a nossa gestão financeira individual, nos apropriarmos disso. Entender quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, quanto a gente investe ou quanto eu tenho de dívidas, qual é a minha capacidade de comprar a minha própria casa, e garantir que esse ambiente ele precisa estar seguro para que eu possa me relacionar com quem quer que seja. Garantir o controle da minha vida financeira, do que é meu de direito, né? Enquanto indivíduo adulto funcional. E a partir daí, fazer essa mesma reflexão para o coletivo, né? Como é que a gente faz para contribuir e apoiar outras mulheres, se envolver de alguma forma? Porque no final do dia, fazer trabalhos voluntários, se envolver socialmente, politicamente, pode ser privilégio também. Como é que eu falo para uma mulher que mora na periferia, que tem 3 filhos e demora 4 horas no trânsito todos os dias para ela sair candidata, para ela se engajar, para ela ser voluntária, do que quer que seja? Isso é um lugar de privilégio. Então, fazer essa reflexão é também olhar para todas as outras possibilidades e experiências
de como a vida doméstica da mulher ocupa a sua existência inteira, esse lugar no mundo, que é o lugar do cuidado do outro. Enquanto esse outro, que são homens, né, cuidam do mundo para si mesmos, né? As nossas demandas, a nossa segurança, ela não é colocada como uma prioridade. E aí a gente segue vivendo no quinto país mais violento do mundo para as mulheres viverem. E isso não é uma pauta, isso não é uma prioridade. Aqui em São Paulo, saiu o último estudo de segurança pública. E a gente vive uma epidemia de roubo de celular. Todo mundo já teve o celular roubado, o pessoal carrega o celular do ladrão na bolsa. Isso é efetivamente um problema. Eu jamais diria que não. A gente precisa ter paz para atender e olhar, atender o celular na rua, olhar para o celular na rua. Mas o fato é que o que os números mostram é que só 2 indicadores de segurança aumentaram na cidade de São Paulo. E eles são feminicídio e estupro de vulnerável. Vulnerável são crianças com menos de 12 anos. Então, como é que a gente não parou tudo? Nossas crianças estão sendo estupradas e as nossas mulheres estão sendo assassinadas, sim, pelo simples fato de serem mulheres. Então, a gente vive numa sociedade onde a gente precisa se revoltar. A gente precisa olhar para esses números e entender que ele é reflexo de alguma coisa. Ele é reflexo de alguma ação nossa, de um nosso modo de viver que não está dando certo, que não está funcionando, que não está bom para a gente. Então, eu acho que tudo isso são formas para nos borbulhar e fazer ferver e nos colocar em movimento. Eu acho que é o mais importante e é por isso que eu celebro tanto estar aqui com vocês, porque produzir conteúdo de qualidade e garantir conversas tão qualificadas como essa é também revolucionário, né? Não à toa as subversivas estão aqui hoje. Eu fico pensando que são dois pontos muito importantes que a gente tem que trabalhar, que é nós, enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, porque isso cabe para homens também. Alô, público masculino dos Subversivas, para trabalhar algumas questões de machismo. E nós, enquanto mulheres, agora sim, passar a entender o quanto a política realmente é importante, entender que sem mulheres em cargos de poder, a gente não tem como estabelecer uma democracia real. E ir atrás, como você falou, acender essa chama para a gente não só debater nas redes sociais, os nossos direitos, o feminicídio, legal, mas como é que a gente põe isso em prática? Como que a gente faz as mudanças acontecerem? Acho que nos últimos anos, as pessoas, posso estar falando só da minha bolha, né? Enfim, a gente está mais interessado em política, não sei, pelo menos algumas mulheres do meu convívio, eu vejo isso, entender que ser mulher é um ato político. Só que a gente está nesse momento de polarização, de o bem contra o mal, o preto contra o branco. Eu falo preto contra o branco no sentido de opostos, tá? Enfim, soou mal, mas vocês entenderam. E, cara, do quanto que tem, o que que a gente precisa fazer para conscientizar ainda mais as pessoas, além do debate, além da conversa que a gente está fazendo aqui, de que a gente precisa quebrar esse machismo, a gente precisa ativamente lutar para colocarmos as mulheres em cargos de poder. A gente já tem poucas candidatas, isso é uma coisa que a gente precisa mudar, e as poucas candidatas que a gente tem não se elegem. O que que a gente poderia fazer para que isso começasse a mudar? Janaína, a resposta é resistência. A barreira de entrada para a política institucional, na minha percepção, é a maior barreira de entrada para entrar onde a gente quiser. É mais Sim. difícil, é mais fácil ser um diplomata, é mais fácil passar no vestibular na medicina, na Pinheiros, é mais fácil fazer qualquer coisa, é mais fácil virar um astronauta da NASA do que efetivamente ser eleita no Brasil. Então, o que a gente precisa é se manter na resistência, votando em mulheres, doando para campanhas de mulheres, sendo voluntárias de mulheres, compartilhando nas nossas redes sociais, fazendo podcasts. Então, assim, são muitas possibilidades, mas é um exercício de resistência. A mudança de representatividade na política brasileira, ela não vai acontecer de uma eleição para outra. Isso é uma ilusão. Em 2018 foi quando o Bolsonaro foi presidente. Naquela eleição, nós tivemos o maior salto de representatividade feminina no Congresso Nacional na história. A gente saiu de 10% para 15%. Ter a expectativa de que na próxima eleição nós sairíamos de 15 para 30 ou de 15 para 20 é negar os 300 anos
de homens na Aham. política. Se vocês repararem, não existe nenhuma eleição no Brasil que aconteceu com as mesmas regras da eleição anterior. O que significa que todo ano, a cada 2 anos, as regras do jogo mudam. O que eu costumo dizer é que é um esporte, mas nunca é a mesma modalidade. Se você, nessa eleição, está construindo uma estratégia para futebol, fique atento. Na próxima eleição, pode ser ping-pong, pode ser luta livre, pode ser. É um esporte. Isso a gente garante, mas a modalidade, ela muda. Então, isso são outras estruturas rapidamente se organizam para garantir as coisas como estão. Então, eu sigo nessa resistência, é o que eu efetivamente acredito, é o que me motiva a seguir envolvida, apoiando mulheres, com o Vote Nelas, pulsante, Brasil afora, para garantir mais mulheres na política. Maísa, você poderia dar um exemplo para a gente do que você diz sobre essas mudanças? O que seriam essas mudanças? Você falou que a cada 2 anos, por exemplo, isso muda. O que muda? Então, vamos lá. Eu posso dar um exemplo de uma lei que acontece todo ano, que é a lei da anistia. Todos os anos, a grande maioria dos partidos não cumprem a lei de cotas de 30% de mulheres. Todo ano, os próprios deputados votam pela anistia de seus partidos, que é uma maluquice, né? Porque eles descumprem a lei e eles votam sobre a sua própria ilegalidade. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é em relação aos 30%. Teve uma mudança de que 30% das cadeiras deveriam ser compostas por mulheres. Isso já é uma legislação consolidada na política brasileira. Mas foi recente em que foi definido que esses 30% precisam refletir o dinheiro do partido público, do partido político. Então, se 30% é cota de mulheres, então 30% do recurso financeiro para eleições tem que ir para candidaturas mulheres. Faz sentido? É óbvio que sim, né? É claro que sim. Sem dinheiro não tem campanha. Outra Uhum. legislação que mudou é a construção das federações. Antes, um partido era coligado com outro. É uma legislação que era uma forma dos partidos se unirem regionalmente para fazerem suas articulações, construírem suas alianças, seja no município, seja no estado. Essa legislação não existe mais. Hoje a legislação é de federação. Então, a federação ela acontece nacionalmente entre os partidos. Então, eu posso dar um exemplo, por exemplo, do meu partido, que é a Rede Sustentabilidade, que é federada com o PSOL. Então, a gente faz um monte de coisa com plena autonomia. PSOL atuando, Rede Sustentabilidade atuando. Quando a gente vai para a eleição, a lei da federação nos coloca quase numa unicidade. A gente tem uma separação financeira, mas os votos são contados juntos. É o mesmo coeficiente eleitoral. Todas essas legislações são recentes. Elas não existiam há 10 anos atrás. Elas não existiam há 12 anos atrás. Então, essas conjunturas não só legais, mas políticas, impactam muito o resultado. No final das contas, você estar num partido viável precisa dessa avaliação de contexto que ela é muito maior do que só uma compatibilidade partidária de ideias ou ideologias. Então, eu acho, vamos pegar um ponto que eu quero trazer, porque é um argumento que eu escuto muito, principalmente de homens, né? Homens de esquerda, e isso me dói de um jeito, gente, mas acho que é importante a gente trazer esse argumento para explicar por que o votar em mulheres, né? Toda vez que eu falo e que eu estou debatendo com alguém, eu falo, então, mas você não vai votar em candidatas mulheres? Olha, a equidade, nananã. Sempre me vem a resposta, mas eu não vou votar só porque é mulher, né? Não, meu alecrim, meu amor, não. A gente não vai votar em um candidato, só em uma candidata, só porque ela é mulher. O que a gente tem muitos casos de candidatas que são mulheres e que contra, jogam contra os nossos direitos, contra as nossas necessidades. Então, é claro que, assim, não, a gente não vai votar em mulheres que jogam o jogo do lado dos homens, que só estão indo pelo interesse masculino. Você não vai votar numa mulher que representa tudo aquilo que você é contra. Você vai pesquisar, acessar o Google, acessar o site do seu partido, do partido que você gosta,
enfim, e pesquisar as mulheres que estão concorrendo, ver quais são as pautas, quais são as promessas, e a partir daí tomar uma decisão consciente. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa falar, que é muito óbvio, mas aparentemente não é tão óbvio assim. Eu acho que cada vez mais essa estrutura onde a gente precisa organizar melhor as nossas ideias também é responsabilidade nossa. E eu acho que o campo progressista tem falhado muito nessa missão. Sim. Então, essa é uma reflexão que o Vote Nelas faz há muito tempo. Não basta ser mulher. Isso é muito verdade. Não basta ser mulher, mas precisa ser numa mulher. O seu voto precisa ser numa mulher. Não em qualquer uma, mas precisa ser Essa é numa uma mulher. mulher. Então, garantir com que a gente pense em critérios objetivos é um jeito de tentar trazer intenção para esse voto. E aí vale compartilhar. Metade da população esquece em quem votou para vereador no domingo da eleição. Então, ao final do dia, metade da população já esqueceu em quem votou. 80% da população esquece em quem votou 3 dias depois. E esses mesmos 80% da população decide quem vai votar no máximo 72 horas antes. Nós temos 45 dias de campanha, as pessoas decidem em quem vão votar nos últimos 72 horas antes da eleição. O voto pro legislativo, ele é um voto, em sua maioria, ele é feito por indicação. Dificilmente eu vou entrar no Instagram de um candidato, eu vou assistir o horário eleitoral. Isso dificilmente acontece. O processo de tomada de decisão, na maioria das vezes, acontece com uma indicação. É a Camila virar para a Jana e falar: Jana, em quem você vai votar? A Jana fala: eu vou votar no fulano de tal. Fim. Esse fulano de tal, ele teve a validação de uma pessoa que eu confio. E isso é muito precioso. Então, Uhum. garantir que a gente quebre esse ciclo e se apropriar dos nossos candidatos é um desafio gigantesco. Porque quando você fala em quem você vai votar, as pessoas naturalmente contam do prefeito, do governador, do presidente da República. Então, a gente precisa também aprender o papel do legislativo nos três poderes e na política, no Congresso, nas câmaras de vereadores. Então, cada vez mais eu trago essa provocação. Não dá para esquecer em quem a gente votou. E aí eu deixo a provocação para quem está nos ouvindo. Você se lembra em quem você votou nas eleições passadas? Você se lembra em qual vereador você votou nas eleições passadas? E deixo a provocação. Não vote por indicação. Seja você o indicado. Indique você, porque para a gente indicar um candidato significa que eu preciso conhecer ele, eu preciso acreditar nessas ideias. E aí a gente declara voto mesmo, posta nas redes sociais. Isso é um apoio para as mulheres que são candidatas. Quando você fala, por exemplo, eu sou de Goiânia, mas eu moro em São Paulo, eu voto em São Paulo. Mas eu tenho minha candidata em Goiânia. Minha candidata em Goiânia é a Ava. E eu falo para todo mundo de Goiânia: você está em Goiânia? Vota na Ava, o número dela é esse. Isso é extremamente importante, porque a minha rede de contatos já tem mais um incentivo para votar numa pessoa, porque eu confio. Então, garantir esse ciclo de confiança e garantir que ele seja feito em mulheres, na minha percepção, é a gente entender como acontece o processo e tentar garantir que, a partir desse entendimento, a gente leve ele para onde a gente quer ir. É uma experiência de hackear o sistema mesmo, sabe? Porque a Sim. política institucional tem sido cada vez mais árida, né? Desinteressante, é um lugar de conflito, de separação, e é tudo isso que a gente não quer. E trazendo experiência aqui, isso é muito verdade, assim, porque a minha família sempre foi muito ligada à política, e eu tenho uma parte da família que não, né? Então, assim, a gente sempre indicava para essas pessoas quem, então, quem que vai votar? Sabe assim? E aí tinha, E vira uma tarefa, né? Tipo assim, é uma pendência que você tem na sua vida. Você fala: ai, que inferno, eu tenho que eu resolver preciso isso. passar Em para. quem que eu vou votar? Me ajuda, tira esse trabalho da minha frente. Então, assim, quando a gente resolve indicar, é muito transformador. Você fala: não, eu tenho um candidato para você, sabe? E eu vejo que as minhas amigas, as pessoas que convivem comigo, meus familiares que não querem pensar, falar: graças a Deus eu tenho a Maísa. Maísa, em quem que eu vou votar? E no dia, na véspera da eleição, esses pedidos chegam. Eu tô votando em São Paulo, em quem eu voto? E agora, né, por causa do voto nelas, já vem de outras cidades também. Oi, Maísa, eu tô aqui no Recife, em quem eu voto? Então, voto numa mulher.
E aí, Sim. lembrei o que eu ia falar, gente, antes que eu esqueça. Você tinha comentado, vai fugir um pouquinho de onde a gente está, mas assim, você tinha comentado da questão da resistência, o quanto ela é importante. Mas aí eu fiquei pensando também o quanto nós, mulheres, somos educadas a não olhar para a nossa raiva. E o quanto essa raiva, ela é um lugar de ação também. Então, o quanto é importante a gente olhar para essa raiva e olhar para isso, e que nem você falou, debater se for preciso, conversar com outras pessoas, claro, né? Pense na sua saúde mental também, porque é importante, mas o quanto talvez você está deixando essa raiva de lado, então o que você pensa de lado para não ser essa pessoa que vai resistir, né? Então, eu acho que fica aí um convite também para olhar essas coisas, esses sentimentos que muitas pessoas colocam como negativos e que, na verdade, nos dá força para resistir também, né? Nossa, Camila, eu sou muito fã da raiva e para mim uma das coisas que mais inibe a raiva é a vergonha, né? Quando você coloca o peso da vergonha, muitas vezes essa raiva ela é suprimida em algum lugar. E eu tô super com você. Eu não sei se vocês gostam de narrativas a partir de signos, mas para mim faz Sim. muito sentido. Eu sou ariana, então tem esse arquétipo do bélico, do fronte, que vai para a guerra, que traz conflitos. E eu não tenho dúvidas de que é isso que traz o movimento. A raiva pede movimento, né? É difícil você estar com raiva e ficar parado. O que pede essa paralisia, esse recato é a tristeza, né? A tristeza pede acolhimento, pede repouso, mas a raiva pede movimento. Então, eu acredito muito nisso. E é uma contradição, né? Porque o movimento feminista, desde sempre, as sufragistas sempre foram acusadas de serem mulheres raivosas, né? E Sim. que normalmente são mulheres raivosas porque não se casaram, porque são frustradas, né? Elas eram desenhadas como mulheres feias, mal resolvidas. Então, eu acho que cada vez mais a gente também redesenha esse imaginário de feministas que acionam a raiva para trazer ação, para lutar por uma justiça que é um direito nosso. Então, cada vez mais eu só reforça esse processo de revolução mesmo. Sim, sim, com É certeza. usar a nossa raiva, porque não adianta, a gente sente raiva. Ultimamente, então, né, Quem não gente, está com raiva não está entendendo. vamos Ai, não, combinar gente, que não tá dando certo. Gente, quem não está com sabe? raiva não está entendendo o que está acontecendo. Assim, Exato. olhar para o horizonte em Vamos. São Paulo tem sido assim entristecedor. Ver a Sim, quantidade de lideranças sendo acusadas de estupro, de assédio nas últimas semanas foi assim um luto que é isso. Só nos reforça o quanto as nossas ações são relevantes, são emergentes, exato. são importantes. É isso. E é usar isso de forma produtiva, né? Ao invés de só, eu vou xingar, vou aqui, vou criticar e tudo mais. E Sim, usar essa raiva, né, que era um ponto que eu ia trazer, até assim como fagulha de, meu, tudo bem, você não tem muito tempo para fazer coisas fora de casa relacionadas à política. Meu, vai estudar, vai pesquisar como que funciona o nosso governo. Porque isso eu acho que tem um ponto, a estrutura, a nossa estrutura política eu sempre achei ela muito confusa. Os papéis de cada político, como que funciona a estrutura dos três poderes, o que que cada um faz, o que que é a obrigação de cada candidato. A gente vê, tanto que a gente vê todos os anos, prefeito fazendo promessa que eu vou resolver o problema de segurança pública. Não, meu amor, segurança pública é problema do Estado. Esse aqui é problema do fulano, esse aqui é problema do ciclano. sim. E a gente só vai abraçando promessa que a gente não sabe se ele vai poder cumprir. Então, acho que o primeiro, há muitos anos atrás, eu não sei se ainda está disponível no YouTube, mas a Jill Jute tinha feito uma série de vídeos no YouTube maravilhosa, explicando como que funcionava. Eram vídeos curtos, não era vídeos tipo de 1 hora de duração, mas o que que o vereador faz? E o deputado estadual? E o deputado federal? E o senador? E o presidente? O que que eles podem? O que eles não podem? Porque é isso, não adianta a gente também ser muito. Vou olhar as promessas de campanha, vou olhar. Se a gente não sabe que se o que o político, o candidato ou a candidata está prometendo é algo que ele realmente possa cumprir, a gente pode cobrar depois, né? Se a gente não Sim. entende como que o jogo funciona. E eu falo a gente porque eu, particularmente, tenho muitos pontos de interrogação, eu não entendo, realmente.
Eu gosto de reforçar esse lugar do privilégio, porque o dia não tem 24 horas para todas as mulheres, principalmente para as mulheres mães, as mulheres que estão na periferia, que efetivamente estão sendo exploradas mesmo, atropeladas por esse rolo compressor que a sociedade criou a partir dessa organização tão desigual, tão injusta, onde a gente existe para servir, para trabalhar, num trabalho invisível, não remunerado, numa estrutura que ela é injusta do início ao fim. Então, eu acho que a minha provocação fica muito de vamos votar em mulheres, vamos eleger mais mulheres, vamos apoiar mulheres que se pareçam com a gente. Porque os homens votam desse jeito desde sempre, e é exatamente por isso que o mundo se parece tanto com eles. E aí, assim, eu acho que a gente falou bastante sobre a importância, a gente falou bastante sobre algumas outras coisas também. Mas agora você que tem, né, o movimento Vote Nelas e você também está participando mais de dentro da política, você poderia falar para a gente alguns desafios que são enfrentados pelas mulheres na política? Porque você citou que conversou com algumas mulheres, né, que são candidatas e tal. Quais são esses desafios? Acho que os desafios, eles passam do começo ao fim, desde o silenciamento, a ameaça, a uma estrutura de articulação para garantir que os projetos de leis das mulheres não sejam efetivados, sejam boicotados. A gente tem uma estrutura muito grande de silenciamento das mulheres. No Vote Nelas esse ano, a gente teve uma situação em Marilândia do Sul, onde uma vereadora eleita pelo povo, que estava indo trabalhar com a camiseta do Vote Nelas. Ela passou por uma situação vexatória por causa da roupa que ela estava usando, e essa situação se ampliou de uma forma que ela passou a enfrentar um processo de impeachment por causa da camiseta do Vote Nelas que ela estava usando. Então, esses são alguns dos exemplos do que acontece nas câmaras municipais do Brasil afora, para além das ameaças, para além do boicote, para além da morte, porque é isso que acontece e a Marielle segue presente como uma motivação, mas como uma luz também da importância de como a gente precisa seguir nessa resistência. Não podemos permitir que as mulheres eleitas, as poucas que conseguem resistir, percam suas vidas nesse processo. Então, eu acho que são muitos exemplos. Ver esse boicote, ver como as mulheres são silenciadas, são atropeladas no processo, num fluxo em que basta você acompanhar uma sessão numa Câmara Legislativa, onde as regras são colocadas e são acionadas para efetivamente silenciar, minimizar e diminuir a atuação das mulheres na sua rotina de trabalho, porque afinal de contas essa é a rotina de uma vereadora, de uma deputada. É isso. É isso. Eu não quero encerrar com essa energia de raiva, eu quero Não, encerrar com motivação, porque o que a gente vê é uma transformação muito efetiva vindo por parte das mulheres. E eu aproveito aqui para lembrar do trabalho brilhante da presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, que está atuando junto com a ministra Marina Silva, que e vem falando há muitos anos, há 30 anos, a ministra Marina Silva vem falando sobre o risco que nós corremos nas queimadas, pela floresta, pela defesa dos biomas brasileiros. Então, a gente precisa garantir que essas mulheres sigam os seus trabalhos. A gente não pode permitir que haja nenhum tipo de exploração de petróleo na bacia da floresta amazônica. Isso tem sido uma pressão que o Ministério do Meio Ambiente tem sofrido, e a gente precisa celebrar as mulheres eleitas que já defenderam e já conquistaram tantas coisas para a gente aqui no Brasil. Posso citar a Marine Lou, posso citar a Fernanda Malchiona, que também foi eleita pelo Vote Nelas, a própria Joênia, que foi a primeira deputada federal indígena eleita no Brasil e que também recebeu o apoio do Vote Nelas, mas tantas outras que estão fazendo suas transformações nas suas regiões e que são mais que necessárias. A gente precisa ocupar a política e fazer com que ela se pareça com a gente, e não garantir esse absurdo de uma distância que criminaliza políticos, né, que faz com que a política seja um lugar sujo e indesejável. Mas eu acho que a gente precisa resgatar esse sonho. E é por isso que eu compartilho com vocês que esse ano a gente lançou um livro infantil, é um livro infanto-juvenil, mais especificamente, que se chama Vote Nelas e conta a história de 5 amigas que entram para uma aventura de concorrer ao Grêmio Estudantil da escola
e contam a experiência de decidir que elas poderiam ocupar esse espaço e todo o processo de fazer campanha até chegar num super dia mais que especial, que é o dia da eleição. Então, eu indico para todo mundo que está aqui. O livro foi escrito por mim, pela Carla Mayumi, pela Renata Miwa e pelo Pedro Marcum, pela Companhia das Letrinhas, na editora Seguinte, e já está nas bancas, está disponível na Amazon, em todas as plataformas de venda. A gente precisa voltar a sonhar. Ai, É isso aí. É isso aí. Eu acho que para finalizar, a gente podia só elencar algumas ações que a gente podia fazer para aumentar a representatividade. Eu sei que a gente já citou no meio do papo aqui, Sim. mas o que a gente poderia fazer, assim, meio checklist, assim, o que a gente poderia fazer para apoiar e aumentar essa representatividade? Acho que a primeira coisa, a gente precisa pesquisar mulheres na política. Então, eu imploro para você que está nos ouvindo nessas eleições e faça um pacto com você mesma. Não vote mais em homens. Encontre uma mulher que vá te representar. Eu tenho certeza que ela existe, que ela está aí, ela está disponível para fazer uma transformação política na sua região. E a outra coisa que eu queria dizer era para você declarar o seu voto. Compartilha nas suas redes sociais. Ah, mas eu não sei em quem eu vou votar ainda. Então compartilha que você não sabe e peça a indicação de mulheres candidatas. Se aproxima dessa rede, porque nós estamos a 23 dias das eleições, no dia de hoje em que estamos gravando esse podcast. As eleições serão no dia 6 de outubro e até lá a gente precisa se aproximar desse fluxo de processo eleitoral, apoiando mais mulheres na política. Então eu diria, primeira coisa, siga mulheres da sua região, descubra quem são as vereadoras eleitas na sua cidade, qual delas vão se reeleger e se elas efetivamente merecem o seu voto ou não. Na sequência, compartilhe todas essas ideias, não guarda para você. Publica nas suas redes sociais e se coloque disponível para o diálogo. Para quem disser, essa candidata não é boa, não gosto disso por causa daquilo. Então, me indica outra candidata. Então, deixa eu ouvir outras propostas, porque elas estão aí e elas estão muito disponíveis e trabalhando para encontrar eleitoras. Então, eu acho que é a gente levar a Maomé à montanha e a montanha a Maomé, mas garantir esse match eleitoral para que mulheres elejam mulheres. Maravilhoso. E, Maísa, o que a gente pode fazer para apoiar o Vote Nelas? Se alguma ouvinte se interessou e quer se juntar ao Vote Nelas, como que funciona? O que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa, entra no nosso Instagram e segue a gente, @votenelas, e pode mandar uma mensaginha procurando principalmente o roteirão, que é um modelo, uma estrutura para você levar o Vote Nelas para sua cidade. Então, a gente cria grupos de estudo para você descobrir, pesquisar quem são as vereadoras do seu município, quais conquistas elas tiveram, o que elas fazem, quando elas chegaram na política, quais são seus partidos, suas pautas e ideologias, e a partir daí você cria esse ciclo de engajamento na sua região. E aí leva o Vote Nelas para sua cidade. Maravilhoso. Amei. Bom, Maísa, muito obrigada. Foi ótimo o papo. Acho que deu mais Que um bom. gás aí para a gente seguir esses próximos dias, né? Escolhendo candidatas mulheres, escolhendo nossas candidatas, não deixando para a última hora, pessoal, né? Porque senão a gente não escolhe direito. É isso. Aham. Então, já escolher, já compartilhar aí com o pessoal. E, Maísa, muito obrigada de novo. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. E é isso. É Obrigada, isso, gente. gente. Obrigada, Maísa. Obrigada para quem escutou. Votem em uma mulher. Não é qualquer mulher, mas é em uma mulher. Já deixamos isso claro, por favor. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.